Muito bem, muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra, né? O prazerzão mesmo da audiência nesta segunda-feira, iniciando mais uma edição, a primeira da semana, do programa Ação na TV. Obrigado a você de Manaus, a você de qualquer um dos 22 municípios que integram a Rede Band em todo o Amazonas. Olha, desejamos a você de Manaus ou do interior, não só uma semana feliz de luta, de labor, mas de vitórias. Tá certo? Como desejamos um mês de setembro todo, afinal de contas, hoje é 1º de setembro, o primeiro dia do novo mês, já estamos aí, né, pertinho do final do ano, nos encaminhando para mais um Natal, para mais uma festa de Ano Novo, para a virada de um novo ano, né, vem aí 2015, e a gente espera que você seja muito feliz, compenetrado nas suas questões, nos seus problemas, na sua luta, e linkado com o Pai Criador, que é quem nos dá força, né, e nos capacita para buscarmos nossas vitórias, e que você tenha um setembro de muito êxito na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos que, direto ou indiretamente, participem da sua vida, das suas metas e dos seus projetos, tá bom? Feliz setembro, feliz semana para todos. Nós vamos para um breve intervalo e no retorno vamos abrir esta semana de hoje batendo um papo muito interessante com alguém que é estudioso desta área, né? Pesquisa, se aprofunda, por isso que ele além de advogado, é um cientista político, tá bem? Para a gente bater um papinho sobre voto consciente. Bem a caráter, né? Porque afinal de contas nós estamos aí em plena eleição, onde o que mais a gente discute, o que mais a sociedade comenta é sobre essa questão de se votar bem, de se votar conscientemente, né? De escolher o melhor, ou pelo menos o menos ruim, se não houver um melhor, segundo os nossos conceitos, né? Enfim, porque na verdade a eleição é coisa muito séria, né? A eleição mega espetáculo, mega evento, não é a Copa, né? Não são as Olimpíadas, né? Isso são mega eventos na área esportiva, juntam um segmento só. Mas as eleições eu considero assim o maior, vamos à redundância, né? O maior dos mega eventos, né? E o mais importante, porque esse exige a participação geral de todos, porque eles têm a ver com o que possa vir de melhor ou de ruim para as nossas vidas, né? O eleitor, ele é o juiz do seu próprio destino, é aquele que não pode errar nesse momento. Então eu acho que a partir do momento em que isso já está acontecendo, né? Numa grande escala, tá certo? A partir do momento em que a sociedade, através de todos os seus segmentos, começarem a entender o momento de uma eleição, a oportunidade de uma eleição, como aquela oportunidade de ajustarmos o meio-campo da nossa vida, né? De dizermos, olha, não, você não foi muito bem, você não foi nada bem, você não se comportou bem, então dá licença que reeleição não, né? Eu vou dar vou dar oportunidade a alguém que está pintando aí com melhores propostas, melhor postura. Se é de errar com aquele que eu já sei que não vai a lugar nenhum, não deu certo, tá bem? Eu prefiro errar apostando em alguém que a gente não viu ainda em ação, não é isso? Ou então aquele que se ouve bem no mandato, seja parlamentar, seja executivo, né? Se ouve bem, encheu os olhos, atendeu a expectativa, cumpriu com aquilo que prometeu, então nada mais justo do que reeleição nele, não é isso? Enfim, e dar oportunidade para que, na verdade, as melhores propostas possam prevalecer e o eleitor tem uma responsabilidade maior nesse processo, tá bom? Então nós vamos hoje falar sobre a questão do voto consciente. O que é isso? Como alcançar, como chegar a esse voto consciente, né? Como é que a sociedade pode ajudar nesse processo, os segmentos representativos, né? Como é que o pobre, como é que o classe média, como é que o rico, como é que o da elite, né? Como é que os segmentos mais representativos, aqueles que influenciam, né, no dia a dia da sociedade, podem dar a sua parcela de contribuição. Então, o meu convidado de hoje é o Dr. Carlos Santiago, uma figura que eu admiro muito, jovem, estudioso, conheço o Carlos há muitos anos, militando ainda na política, né? Depois
se formou, brilhante advogado, é um estudioso dessa ciência, e política é fundamentalmente ciência mesmo, né? É alguma coisa que tem que ser estudada com muito carinho, com muita profundidade, tá bem? Para nos ajudar hoje aqui, né? Com as suas opiniões, com a sua visão, tá certo? Sobre essa questão de como informar melhor, orientar melhor, como é que é, onde é que está esse tão famoso e às vezes tão escondido, né? E tão difícil de alcançar voto consciente, tão importante para que uma eleição traga os melhores resultados para uma população. Tá muito bem? Breve intervalo e eu convido você para assistir essa entrevista, que com certeza terá um conteúdo muito importante para ajudá-lo a nortear melhor, né, na sua escolha, na escolha dos melhores resultados para você, para o nosso estado, para o nosso país. Muito bem? A gente volta já. Pequeno comentáriozinho antes de pedir boa tarde ao nosso convidado, né? Hoje, Manaus, exatamente a partir das 19 horas, né, receberá um novo complexo, né, do nosso sistema de viário, né, em Manaus, para dar mais fluidez ao trânsito e, ao mesmo tempo, mais um adorno, né? É um adorno arquitetônico que Manaus, quando a gente viaja por cima dessas cidades mais modernas, e Manaus está uma cidade jamais, né? Já com seus viadutos, suas passagens de níveis, né? Suas praças, enfim, seus logradouros, né? A coisa fica muito bonita, né? E o prefeito Arthur Neto vai inaugurar hoje à noite aquele complexo viário ali da entrada do aeroporto. Aliás, uma obra relâmpago, né? Uma obra rápida, né? Eu hoje pela manhã passei por lá e tive o privilégio, assim, sabe? Eu me senti assim animado, privilegiado, né? Porque a gente, como manauara, a gente que ama essa cidade, que quer vê-la desenvolver, crescer, a gente fica feliz quando uma nova obra, e uma obra que vem trazer grande contribuição para a fluidez no trânsito, né? É um novo adorno, né, no sistema viário de Manaus, é um novo cartão postal e, fundamentalmente, além da questão da fluidez, aquele trevo ali era muito perigoso. Muitos acidentes aconteceram, muitas vidas foram ceifadas ali naquele sinal de quem ia pela Torquato para pegar o sinal e entrar para o aeroporto, né? Ou quem vinha da Torquato no sentido bairro-centro para pegar o aeroporto. Muito perigoso, muitos acidentes, muitas vidas foram ceifadas. Portanto, esse complexo viário ali do aeroporto é uma obra que se justifica sob todos os pontos de vista. Quero parabenizar o prefeito Arthur, né, em nome da cidade de Manaus, da população, né, que nos assiste, agradecer, porque, na verdade, é um grande marco e um grande avanço, né, para melhor fluidez, né, para evitar acidentes, né, no sistema viário de Manaus. Eu estarei lá, com certeza, com a minha equipe, para a gente, né, fazer a cobertura, porque é um acontecimento para a cidade. É o tipo de obra que a gente tem que aplaudir realmente e dizer, olha, essa aqui tinha que ser feita e era prioridade, tá certo? Valeu, prefeito Arthur. Quero mandar um grande abraço para uma querida amiga minha, tá certo? Hoje eu tive a oportunidade de dar um abraço nela, visitei o salão dela. Olha que eu não sou candidato, né? É visita de amigo, tá? Visita de amigo, tá certo? Não somos candidatos nesta eleição. Quero mandar um abraço para minha amiga Graça, tá? Graça Cabeleireira, aí do salão Elas Cabeleireiras, tá certo? Aí no terminal, bem em frente ao terminal T3, terminal 3 da Cidade Nova, né? Uma equipe bacana, pensa numa cabeleireira nota 1000. Grande beijo, Graça, obrigado pelo carinho que você me recebeu, tá bem? E você realmente merece a clientela que tem, tá legal? Muito bem, quero pedir boa tarde, agradecido por ter aquecido o nosso convite mais uma vez, Dr. Carlos Santiago. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado, Nonato, pelo convite. Eu acho que esse momento, que é um momento importante do país, que é as eleições gerais, para deputados, para o Senado Federal e para governador e presidência da República, eu acho que é um momento interessante, mais do que oportuno, do cidadão, da sociedade se envolver nessas discussões de escolha de candidaturas, porque eu acho que quem ganha o país, quem ganha o Estado, quem ganha, acima de tudo, é a própria sociedade. Perfeitamente. Eu até queria dizer a você que me dá o prazer da audiência, você de Manaus, você do interior, que esse é o tipo de conversa, né,
que seria bom que a gente colocasse o telefone à disposição para que você participasse, fizesse perguntas também, o telespectador, o eleitor, né, o cidadão, a cidadã, como seria bom a sua participação, como seria boa a sua participação. Mas eu vou esclarecer o seguinte, alguém pode mas o Nonato não está botando o telefone no ar. É que nesse período de eleição, tá, por recomendação, né, do bom senso, a gente não coloca telefone no ar, sabe? Porque enquanto tem uns que vão participar de forma, né, elegante aqui e construtiva em cima do tema que a gente está comentando, alguns vão aproveitar para jogar uma chincalha num candidato A, ou elogiar ou fazer propaganda de um candidato B, ou declarar o seu voto para um candidato C, e tudo isto é proibido nesse processo. Se através do meu programa, ou de qualquer programa aqui da emissora, programa local, um telespectador ou um convidado mencionar o nome de um candidato ou fazer propaganda deste candidato, tá certo? O Tribunal Regional Eleitoral retira do ar por 24 horas a emissora. O prejuízo é muito grande. Então eu queria explicar que, infelizmente, quando tem gente que participa saudavelmente, tem outros que vêm para complicar a situação. E aí, por isso, o justo paga pelo pecador, né? E, infelizmente, a gente, nesse período de eleição, está privado de colocar telefone no ar. O que seria um prazer muito grande receber a sua participação. Tá certo? Doutor Carlos Santiago, voto consciente, né? Talvez seja o candidato mais procurado, né? Assim, mais exigido numa eleição como essa, né? E nem sempre a gente acha, né? O que o senhor acha? A sua opinião sobre a importância do voto consciente antes da gente começar a buscar os caminhos, né? Quem deveria, né, colaborar nessa coisa da busca do voto consciente, né, junto ao universo de eleitores. Nonato, primeiramente, boa tarde, novamente agradecendo o convite e dizer para você que a Constituição brasileira é muito clara. Vivemos num Estado democrático de direito. E o primeiro artigo da Constituição brasileira é claro quando diz que o poder emana do povo, ou seja, poder vem do povo, e que pode ser exercido de forma direta, através de plebiscitos, de referendo, ou participando ativamente e assinando ativamente petições para encaminhar aos poderes constituídos, ou na forma indireta, o poder emana do povo, a partir dos seus representantes. E os seus representantes quem são? São aqueles que você elege, é aquele que o eleitor elege para representar, não só na casa legislativa do Congresso Nacional, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do Estado, mas também no governo, na administração pública. Então, o cidadão comum, quando vota de forma consciente, ele tem essa missão que a Constituição coloca a ele, de que ele é o poder. Como ele é o próprio poder, a partir do seu voto, a partir da sua ação, então ele tem que votar de forma qualificada para aqueles que ele eleger faça aquilo que a sociedade precisa. Nós vivemos numa situação de precariedade em algumas áreas de serviços. Então, assim como você vai numa feira, assim como você vai no mercado e traz para sua casa frutas boas, você jamais leva para sua casa algo estragado, uma farinha estragada, por exemplo. Então, na hora de votar, o eleitor deve fazer a mesma coisa. Votar não em pessoas estragadas ou com ficha suja, ou que tem um passado negro, ou aquele que nunca colaborou com o bem com a coletividade. Senão ele vai estar colocando pessoas que não vai representar de forma digna aquele voto, aquele poder que ele está levando com seu voto para aquele representante. Correto. De que maneira, doutor Carlos Santiago, os segmentos mais representativos da sociedade, né, as lideranças religiosas, as igrejas, os empresários, os sindicatos, né, os educadores, enfim, todos os formadores de opinião pública, todos os segmentos que têm influência junto à sociedade, né, nas suas mais diversas camadas, né, de que maneira esses segmentos deveriam, de uma forma isenta, independente de defender candidaturas, né, colaborar nesse processo da conscientização? Porque o eleitor que decide é aquele mais desprovido culturalmente. Infelizmente, né, pelas desigualdades sociais, pela má distribuição de renda nesse país, que é uma coisa gritante, quem decide a eleição é a classe pobre,
que constitui maioria na pirâmide social, né? Tá certo? Então, quer dizer, esse eleitor, ele fica muito só, ele e as suas vicissitudes, né? Quer dizer, ele fica muito exposto àquela situação de, será que não é hora de, já que eu vou dar meu voto, pedir uma ajudazinha aqui, embora sendo proibido por lei, a gente sabe disso, mas infelizmente quem tem dinheiro, o candidato mais aquinhoado, sempre encontra um meio de, por trás das bombas ali, né, terminar, fazem prevalecer a sua condição financeira melhor. Né? O dado interessante nessas eleições é de que a maioria da população que vive numa situação, a maioria das camadas populares que vive numa situação precária economicamente, por exemplo, são a maioria de eleitores. Porém, eles não são aqueles que usufruem da vitória dos candidatos. Porque você vê, por exemplo, que as pessoas de camadas mais... Deveriam ser, né? Deveriam ser, mas não são. Você vê, por exemplo, os pobres não têm carro para colocar adesivo de candidato atrás. Eles andam de ônibus. Os pobres não têm pleiteiras para fazer serviços contratados com os governantes. O pobre não tem acesso ao poder para fazer nepotismo, ou seja, contratar amigos ou parentes. O pobre não tem todas essas condições. Mas talvez o que falta, para ter aí um sentido do voto consciente, é trabalhar a relação causa e efeito. Você percebe o seguinte... o cidadão reclama e até faz passeatas, e foram boas passeatas há um ano atrás, sobre a precariedade do serviço de saúde, da segurança pública, da educação. Mas na hora de depositar o seu voto, ele não reflete sobre isso, colocando causa e efeito. Aqueles que são responsáveis por essa precariedade, geralmente se reelegem, geralmente tem nova condição de se manter no poder. Então, no dia em que o cidadão comum... de forma mais geral, a todos que acabam atingidos pelas precariedades de serviço público, conseguir fazer essa relação de causa e efeito, os culpados por aquela situação em que eles estão lá, certamente o voto será mais qualificado. É verdade. É um tema, né? Você deve estar refletindo em casa. Puxa, realmente, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Quando eu digo assim que os segmentos representativos deveriam vir em socorro da população, né? A que recebe mais baixo salário, a que vive em situações mais difíceis, e os que mais precisam, né? Porque são as classes, né? Menos providas, né? Que, na verdade, esperam mais dos políticos, né? Esperam mais dos políticos, né, Carlos? Agora, um dado interessante, Leonardo, que eu estou percebendo nessas eleições, agora, é um número muito baixo de debates, de discussões políticas, nas escolas, nas universidades, nas áreas, nas instituições patronais, nas instituições sindicais, dos sindicatos, na sociedade, na associação comunitária, quer dizer, nas associações comunitárias, nos bairros, nas igrejas. O debate não está acontecendo. O que pode estar acontecendo é que algum segmento religioso, algum segmento comercial, adere a uma candidatura e faz campanha para a candidatura, mas não traz esses candidatos todos. Cada um desses segmentos envolvidos, mas defendendo o seu quinhão. Seu quinhão, em vez de abrir os espaços, a força que ele tem na sociedade, principalmente no estado do Amazonas, força que essas entidades têm nas suas categorias, deveriam levar todos os candidatos e, a partir dali, fazer esse grande exercício de democracia, ouvir a todos e colocar para o cidadão comum o que cada um daqueles que estão lá, ou que pleiteiam governar esse Estado, ou representar na Câmara Federal ou no Congresso Nacional, tem a oferecer. Eu acho que essas eleições está muito pouco democrática. Vi agora um debate na TV Bandeirante que contribuiu enormemente para tirar algumas conclusões, mas ainda é muito pouco. Eu acho que a sociedade, as entidades estão dando pouca contribuição para uma coisa tão importante que é as eleições. Perfeitamente. A gente vai a um breve intervalo, voltamos já para a gente continuar com esse papo sobre voto consciente, de que maneira você, eleitor, você, caríssima eleitora, né, poderão votar da maneira mais feliz para ter a melhor escolha possível em favor do nosso Estado, do nosso país, tá bom? A gente volta já. Programação na TV com você e por você, e aqui hoje com o advogado e cientista político Carlos Santiago, e o tema é
voto consciente, né? Doutor Carlos, de que maneira, quais os critérios que o eleitor deve usar, né, na sua visão, né, de estudioso desse tema, para escolher o melhor candidato possível? Olha, Nonato, sempre nós temos aí discussões... Quais os alertas que a gente pode dar para o eleitor, né? Eu vejo o seguinte, tem discussões pequenas que às vezes a gente tem que alertar o eleitor sobre isso. Quer dizer, alguns votam por uma questão religiosa, outros votam por uma questão patronal, que o patrão mandou, outros votam porque o líder sindical encaminhou, outros votam porque conversou com um amigo. Tem pesquisa, inclusive, indicando isso aí, que o voto tem influência a partir desses elementos, sindical, religião, programa de televisão e uma boa conversa com os amigos. Acho que o mais fundamental é você identificar o passado desse candidato. Se ele tem pendência na justiça, se ele já foi o que ele está prometendo ser, se ele não cumpriu aquilo que ele está prometendo, então, para que mantê-lo aí? Então, você tem que analisar o passado desse cidadão, a sua formação, entendeu? E aquilo que ele contribuiu para a sociedade. Porque senão eles acabam usando, e aí é um fato, a tua desinformação para se manter no poder. E é uma pena, porque a desinformação, ela corrompe a vida política partidária, né? Então, eleitor bem informado, ele certamente vota de forma consciente, ou seja, analisar a vida, o passado, a administração, se ele já foi administrador, se ele foi legislador, ver como é que ele votou nas casas legislativas, se votou a favor de você, eleitor, ou sempre votou contra e agora está dizendo que vai te representar novamente. Então, é preciso ter muito cuidado, porque a política está um desencanto enorme. 56%, segundo o Instituto de Pesquisa chamado Datafolha, 56% dos eleitores, se as eleições fossem facultativas, se não fossem obrigatórias, não votariam. Para te ver o tamanho do desencanto que está a população, o eleitor, com relação à política. Mas esse desencanto, eu acho que o eleitor, você eleitor, tem uma certa culpa com relação a isso. Porque às vezes você vota sem qualidade, sem buscar de fato aquela pessoa que merece o seu voto. Não vote assim. Não vote porque o religioso mandou você votar, porque o líder sindical mandou você votar, ou porque o seu patrão mandou você votar, não. Vote de forma consciente. Porque, como eu coloquei, não vamos levar coisa estragada. Você não leva coisa estragada para casa quando você vai à feira. Também não coloque pessoas estragadas para administrar esse país, para administrar esse estado, porque nós precisamos de pessoas bom qualificadas para mantermos uma sociedade bem melhor. Perfeitamente, né? Até porque, se a gente permitir que esse desencanto, né, a gente tem que ver a causa desse desencanto, né? E como o nosso entrevistado falou, doutor Carlos Santiago, o eleitor tem parcela grande de responsabilidade, né? Pelas frustrações que estão aí, pelos resultados frustrantes que estão aí. Porque todos que estão aí não foram postos lá ditatorialmente, não. Foram eleitos pelo seu voto, pelo voto da sociedade, né? Então você tem que descobrir, né? Você está desencantado com os resultados que estão aí, daqueles que você elegeu. Então, peraí, então onde é que eu errei? Estamos diante de uma nova oportunidade de votar. Vamos deixar de votar? Não. O processo não seria deixar de votar, porque é um perigo para uma democracia, não, doutor Carlos Santiago, quando de repente a sociedade vira das costas para a democracia, né? Aí é um perigo, né? É um perigo. A política é uma instituição, né? É uma atividade essencialmente importante para a sociedade e que só existe numa democracia. Então o negócio não é se ojeirizar, desencantar com a política. Desencantar-se, se frustrar com os maus políticos. E aí temos que ver que parcela de contribuição nós, eleitores, tivemos na eleição desses políticos que uma vez eleitos estão a nos desencantar. Mormente quando estamos diante de uma nova oportunidade de votar, onde a gente vai votar em função do nosso próprio futuro. Não é isso? O dado também interessante é que na democracia, o bom dessa democracia é isso, porque o eleitor, a cada 4 anos, no caso de presidente, deputados federais e senador, e também de vereador, de prefeito, tem condição de ir lá e mudar as coisas. O título de eleitor
é a grande arma do cidadão, do eleitor, que está descontente com o que está aí. Então, se você está descontente com o que está aí, ou se você está contente com as coisas que estão aí, você tem um instrumento fortíssimo, ou para manter ou para retirar. É o título de eleitor, porque você é que tem poder. O poder está nas suas mãos nesse momento, não está na mão do governador, dos prefeitos, do presidente da República. Nesse momento, o poder está nas suas mãos. Aliás, o poder está no seu bolso, no seu título de eleitor. Então, quem sabe que se você votar de forma consciente, de forma preocupado, não com seus problemas individuais, o problema ali ou o problema do outro, mas no problema geral nosso, certamente nós teremos a melhor política, e uma melhor política é uma melhor gestão pública, é a melhor proposta legislativa que nós temos a ganhar. Muito legal, gostei dessa visão, né? Realmente, o eleitor, na hora de uma eleição, ele é verdadeiramente a pessoa mais importante, né? Tanto que todos os candidatos vêm a ele, né? Disputa o voto à tapa, não é isso? Agora, realmente, compete a você exercer o seu voto conscientemente. Doutor Carlos, nosso convidado de hoje, só temos um minutinho, tá certo? Queria deixar aqui para as suas considerações finais, dentro desse tema, dentro dessa ótica, né? Que é preocupante, e o programa abre esse espaço para discutir essa questão, visando dar uma contribuição, a nossa contribuição ao processo de escolhas, né, que esta eleição enseja no dia 5 de outubro. Né? Suas considerações finais, seus alertas, mais uma vez foi um prazer muito grande recebê-lo conosco. Donato, primeiramente, muito obrigado. Volto a reafirmar, eu acho que nessa campanha está faltando mais debate, mais discussões, e o seu programa é importante, abre uma janela nesse sentido, de alertar o cidadão para que não fique em casa, resmungando, reclamando, do dia a dia, do problema da fila dos hospitais, do problema do transporte coletivo, porque nesse momento você pode afirmar o que está aí ou você pode dizer um não. Depende da sua vontade, depende de você, porque neste momento, volto a afirmar, você está com poder. Todos estão, como diz o Donato, atrás de você, para buscar seu voto, para ter poder para eles. Conscientize, o poder é seu e você tem uma arma importante para mudar as coisas nesse país. Muito obrigado. Foi a presença do advogado, cientista político, Dr. Carlos Santiago, conosco hoje no programa Ação na TV. E ao longo desse mês, até as eleições, eu vou sempre, toda semana, trazer aqui alguém, né, desse naipe, né, para nos ajudar nesse processo, tá certo? Monteiro, amanhã o programa mesmo horário? Mesmo horário? Perfeitamente. Então pronto, né? Então amanhã às 2h20 da tarde, convido você a estar conosco, vai ser um prazer estar com você em mais uma apresentação do programa Ação na TV aqui na Band. Grande abraço, boa tarde e até amanhã.